Meu bom dia oficial para a turma 42, para nós darmos seguimento à disciplina de Ética e Bioética. Essa é a aula de número 12, tá? Para quem for assistir na plataforma, não se perder. Nós já falamos sobre os conceitos da ética, os conceitos da bioética, trabalhamos os princípios, as fundamentações de cada um, trabalhamos questões polêmicas como aborto, doação de órgãos, eutanásia, e agora, nós estamos trabalhando a questão dos direitos, dos deveres, das proibições e hoje a gente encerra o Código de Ética com as penalidades. Logo mais, à tarde, eu vou estar encaminhando para vocês o exercício da aula de amanhã. Então, amanhã a gente não acessa a plataforma, amanhã é o dia de fazer o exercício. Esse exercício já vai ser voltado para a gente estar estudando para a prova. Na segunda-feira, a gente vai acessar a plataforma para ter o Tira Dúvida, Então, deem uma olhada aí na apostila, vejam as últimas aulas, façam como se estivessem estudando para a prova. Na segunda-feira, Tira Dúvida comigo na plataforma e na terça-feira eu encaminho a prova, ok? Vou ver com a coordenação se eu posso encaminhar a prova ainda na segunda-feira. Se eu puder, encaminho a prova já na segunda para vocês terem um pouquinho mais de tempo. Se não, na primeira hora útil da terça-feira, a prova vai estar disponível no grupo. Aí vocês já sabem, a galera que é nova, tem 24 horas para me devolver a prova. Então, eu mando a prova às 8 horas da manhã, você tem até o outro dia, 8 horas da manhã, para me devolver, ok? Aí, encaminha no meu privado. Não pode esquecer de colocar o nome e a turma, tá bem? E aí, deixa lá, porque eu só vou abrir quando eu for corrigir a sua prova. Enquanto eu não corrigir a sua prova, eu não vou abrir. Então, você não vai mandar e eu já vou te devolver o recebido, não. Depois que eu corrigir, eu te mando o recebido e a sua nota oficial, ok? Aí, para esse momento, eu tenho 2 dias. Então, não fica preocupado achando que eu não vou corrigir a prova, mas eu vou corrigir, tá bem? Geralmente, eu mando rápido, mas às vezes demora um pouco, dependendo do tipo de prova, para corrigir. E no celular é muito difícil, porque você manda uma foto, acha que tá bom, a imagem, mas quando eu abro aqui não tá. Então, tem que dar zoom para poder corrigir questão por questão, tá bem? Então, para a galera que é nova, que ainda não sabe como é que funciona essa parte, tá? Eu vou dar o suporte no PV, tá bem? É só, terminou a prova, faz umas fotos bem bacanas, assim, da foto, deixa ela bem legível, a imagem bem nítida, e me encaminha. Se não tiver legal a imagem, eu aviso e você me manda outra foto, tá bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com essa questão das penalidades, A gente já viu a questão da imprudência, da negligência e da imperícia. Sabendo disso e ainda assim cometendo uma infração, eu estou passivo de sofrer uma penalização. A questão da penalização, dentro do nosso Código de Ética e dentro do Conselho Estadual e Federal de Enfermagem, é a parte que melhor funciona. É muito rápido. Você está respondendo um processo hoje, daqui uma semana saiu a penalização. É rápido, é prático e é sem perdão. Rapidinho sai. Então, vamos lá. No artigo 103, ele fala que a caracterização das infrações... Bom dia, Kleber. A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, regem por esse Código de Ética, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Ou seja, você pode sofrer penalização no Código de Ética, penalização no Código Civil, ok? Tá? A gente não está isento do Código Civil, não. Se foi crime, você responde no seu conselho, no Conselho Estadual de Enfermagem e no Conselho Federal de Enfermagem, e também responde processo na lei civil, ok? Considera-se infração ética e disciplinar a ação ou omissão ou conivência que implique em desobediência, inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema do COFEN e dos seus respectivos conselhos regionais de enfermagem. Tá bem? Então, a ignorância, ou seja, a falta do conhecimento,
ele é o principal aliado, ele é o estopim da fogueira, né, das práticas de inadvertência da enfermagem. É por isso que eu pego no pé de vocês. Tem que conhecer o código de ética, tem que conhecer as normas da profissão, né? Em caso de dúvida, procura o Corém, se informa, se mantenha íntimo, desde que as pessoas que trabalham lá no conselho, os conselheiros da enfermagem, saibam quem você é, tá bem? Inclusive, daqui a pouco, quando acabar a aula, eu tenho que ir lá no Corém, né? Pagar a minha taxa, eu marquei que agora com a pandemia a gente vai com hora marcada, eu tenho que ir lá para pegar o boleto para pagar, e todo mundo já me conhece de tanto que eu vou lá. É que agora não dá mais para levar aluno, mas antes, nessa disciplina, eu levava os alunos para dar uma volta lá dentro, explicava a divisão dos setores, como que acontecia, cada cargo lá dentro, como que acontece, né? Como que é estruturado, para a gente ter uma intimidade com o nosso conselho, porque é ele que está lá para nos representar de maneira legal. Nós temos advogado tanto de defesa quanto de acusação, né? E eu prefiro ver os advogados do Corém como meus aliados, do que vê-los como alguém que estão me processando por ter cometido algum ato infracional. Então, a ausência do conhecimento, lembra que eu falei lá na aula de imprudência, negligência e imperícia, que a ingenuidade ética, né, para não dizer a ignorância, que é a falta de conhecimento, é sempre assim, ó. Eu não sabia que eu não podia fazer. Ah, eu fiz porque me mandaram. Eu fiz porque eu recebo ordens. Gente, somos adultos. Tenho certeza que não tem ninguém aqui menor de idade. Todos adultos, capacitados, tendo à nossa disposição um monte de neurônios ali, ó, para fazer a nossa cabeça ser pensante. A informação à disposição hoje na palma da mão, que é no celular, né? Então, só não procura a informação quem não quer. Quem quer passar por esse tipo de situação e de penalização. No artigo 105, o profissional de enfermagem responde pela infração ética ou disciplinar que cometer ou que contribuir para sua própria e, quando cometidas por outra pessoa, se ele obteve benefício. Vamos lá. O plantão é de 12 horas. Vamos falar do plantão noturno, que é o maior problema dos profissionais. Plantão noturno é de 12 horas. Você entra às 19 e você sai às 7 da manhã. Tem o horário do repouso. Dependendo do hospital que você trabalha, esse horário de repouso é de 2 horas, de 3 horas ou de 4 horas. No geral, o repouso é de 3 horas. Aí, você vai no primeiro horário, que geralmente é de 10 da noite, né, 11 da noite, ou de meia-noite às 3. E a segunda turma vai de 3 às 6. Acontecia muito, gente, da segunda turma ir para casa. Quem estava no segundo horário vai para casa, não volta às 6 horas da manhã, né? E aí, quem estava no primeiro horário segurava as pontas. É tranquilo, era um acordo entre os profissionais, né? Aí um dia vai tu, outro dia vou eu, outro dia vai tu, outro dia vou eu. Só que para o Corém e para o COFEM e para a unidade hospitalar, você estava no plantão. Aí, digamos que aconteceu alguma coisa nesse intervalo, de meia-noite, de 3 da manhã até as 7 da manhã, alguma intercorrência, alguma emergência ou algum crime. Seu nome estava na escala, você estava de plantão, mas você estava em casa dormindo, mas seu nome estava na escala, né? E aí, se você disser que você foi para casa, que você não estava no hospital, aí que o negócio vai pegar pro seu lado. Outra coisa, o Kleber estava de plantão comigo, aí 3 da manhã eu falei, não, Kleber, pode... o Kleber. Não, Kleber, 3 horas da manhã tu pode ir pra casa, tá tranquilo, eu fico aqui, o plantão tá calmo, pode ir pra casa, vai dormir, tu já tava aí de 12 horas, tá virando 24, pode ir pra casa dormir. Aí o Kleber vai pra casa na motoquinha dele. 3 horas da manhã, nas ruas de Rio Branco, chegou um semáforo e o Kleber foi atingido. Como é que o Kleber vai explicar que às 3 horas da manhã ele sofreu um acidente automobilístico na noite que ele estava de plantão? Gente, não tem como. Aí baixou uma portaria que começaram a fiscalizar essas saídas, né? E em algumas unidades é proibido. 6 horas da manhã tem que estar todo mundo no posto.
tá? E se o enfermeiro for conivente ou se ele obter benefício com uma situação como essa, ele também sofre penalização, tá bem? A penalização vem como um todo. Então nem adianta o enfermeiro falar assim, não sabia de nada não. Vai também. Porque se ele não sabia, porque ele não fiscalizou, né? E se ele não fiscalizou, alguma coisa ele estava se beneficiando em relação a isso. Então aqui, ó, aqui é qualquer situação, tá? Eu dei esse exemplo porque é o exemplo que a gente tem maior dificuldade aqui em Rio Branco, né? Enquanto enfermeiro, principalmente com a equipe de enfermagem que já está na assistência há muito tempo, porque já tem essa prática, né? Já vem com essa prática há muito tempo. Eu lembro que quando eu fui trabalhar numa unidade aqui de Rio Branco, eu tive muito problema no plantão noturno. Eu não pude muita coisa, né? Porque a gerência falou assim pra mim, olha, a gente tá batendo cabeça com isso há anos. Você não vai conseguir resolver nos seus plantões. Eu falei, tudo bem, só que eu vou anotar o nome no livro de quem foi pra casa. Comecei a anotar o nome. Anotava, porque não falava nada, né? Mas quem ia embora eu anotava. Quem não tava lá no dia seguinte pra passar o plantão, eu anotava no livro, né? E aí, houve uma situação, né? Essa do acidente aconteceu com uma pessoa, não foi no meu plantão, foi em outro plantão, mas aconteceu, né? Quando eu tava saindo ali do PS, a pessoa foi atingida por um carro e aí voltou lá pra unidade com a perna quebrada, com fratura. Foi um ciribolo no hospital que vocês não fazem ideia, né? Aí a pessoa sofreu processo ético, a equipe inteira sofreu processo ético e administrativo. Aí quando foram pegar o livro pra ver, né? A única enfermeira que relatava essa situação era eu, e eu estava lá há pouco tempo. Assim, mais ou menos há 3 meses, 4 meses, né? Na unidade que eu referi. Então, é uma coisa que a pessoa sabe que está acontecendo, né? E não informa o que está acontecendo. Ou não se respalda para caso um processo futuro, né? Eu saí pela tangente facinho. Tranquila e calma, né? Fui chamada para prestar esclarecimentos, mas só isso. Prestei os esclarecimentos, né? Dei a minha versão dos fatos e acabou ali a minha participação. Já os demais, né? A coisa rolou ali por mais tempo e eu nem procurei saber o final da novela porque teve algumas pessoas que estavam meio azedo com a minha presença. Mas é assim mesmo, né? No meio, quem faz o certo, quem faz o esperado, nem sempre é muito bem aceito ou nem sempre é bem visto, né, pelo restante da equipe. Mas é o que eu sempre digo, eu não vou para o hospital para fazer amigos. Amigos eu já tenho os meus, graças a Deus, né? Eu vou para conviver. E nessa convivência, eu vou defendendo o meu. E o que é o meu? É o meu Corém. Eu só tenho que ser fiel ao Corém. Por quê? Porque é simples, é ele que sustenta a minha família. É ele que traz o meu pão de cada dia. Não é o Kleber, não é a Dionara, não é o Tiago, não é a Ares, não é a Joel, não. É o meu Corém. Ah, professora, mas nós somos alunos, nós pagamos a mensalidade e isso paga o seu salário. Mas se eu não fosse enfermeira, eu estaria fazendo o que na escola? Né? A minha base, o meu papel profissional inicia no meu Corém. Eu falo pro meu marido que eu sou casada com o meu Corém. Meu casamento é o meu Corém. Meu casamento com ele pode dar errado, mas o meu casamento com o Corém não pode. Tem que zelar essa estrutura, porque essa estrutura é a estrutura que mantém todo o resto. Né? Enquanto pessoa, enquanto realização pessoal, é o Corém. Então não fica se conciliando com pessoas. Né, de conchave com pessoas, assim, ai, poxa, mas eu não posso fazer isso com a Joelma, ela é minha amiga, não sei o quê. Cara, se tu tá numa posição de observar, você tem que fazer cumprir. Independente de quem seja, né? Às vezes é com o coração sangrando que eu anoto alguma coisa no livro de enfermagem, mas entre você e eu, não tenha dúvidas. Eu deixo isso bem claro na primeira reunião que eu faço com a equipe. Entre você e eu, a prioridade sou eu. Se alguém pensa diferente, tá na hora de mudar o pensamento, porque na hora do vamos ver, a prioridade tem que ser você sempre. Porque se você perder o seu emprego, nenhum colega lá vai na tua casa deixar um sacolão, não. Não vai. Só vão se você ficar doente. Mas se você perder o emprego por um ato de infração, alguma coisa assim, as pessoas vão no máximo comentar com penalização. Poxa vida, aconteceu isso com a Joelma. Ai, gente, que triste, que chato, né? No máximo.
E aí a Joelma que vai ficar com prejuízo, né? E as pessoas que dependem do salário da Joelma. Então é por isso que eu não me concilio, não. Quem quiser achar que tá certo, ok. Quem achar que tá errado também, ok. Porque por enquanto já são 14 anos de profissão, tá? Pensando assim, já tô indo pro... Esse ano faz 15. Vou debutar esse ano. Pensando assim, né? Defendendo o meu Corém. Porque a penalização, gente, ela é braba. Ela vem com tudo. E se tem uma coisa que eu tenho medo nessa vida é de ter as minhas fotos estampadas em todas as redes sociais, né, com censura pública. Meu pai amado, morro de desespero de ver minha foto um dia no outdoor da cidade ou no jornal. Né, por algum ato que eu tenha cometido que vai de encontro ao exercício da profissão. Deus me livre. A infração, após cometida e denunciada, ela vai ser apurada em processo que vai ser instaurado e conduzido nos termos do Código de Ética Disciplinar vigente, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá bem? As penalidades a serem impostas pelo sistema vêm do COFEM e do COREM, dos Conselhos Regionais, conforme determina no artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de junho de 73, e são as seguintes. Primeiro, é a advertência verbal. Segundo, multa. E a multa não é baratinho, não. Terceiro, censura. Gente, de todos, o que eu morro de medo é da censura. Imagina aí no outdoor da cidade a tua foto estampada e do lado o que tu cometeu associado à lei. Cara, Deus me livre. Teve uma época, eu lembro, eu tinha acabado de ingressar no curso técnico de enfermagem. Isso direto do túnel do tempo. E um enfermeiro tinha cometido um ato infracional contra o Corém, né? Não, contra o Código de Ética, na verdade. E aí saiu a foto dele estampada nos outdoors da cidade. Eu não sei, aquilo me impactou de uma forma que eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso nunca na minha vida. Se isso acontecer comigo, Rio Branco é muito pequeno, Rio Branco é um ovo. Aí demorou um pouco, passaram-se alguns anos, ocorreu uma situação com uma enfermeira do SAMU, também passou por censura pública. Gente, a situação que ela tinha se envolvido já tinha exposto ela de maneira absurda, porque ela estava envolvida num vídeo, uma situação bem constrangedora. Ela já estava exposta. E aí a penalização dela foi censura pública. Eu falei, gente do céu. Da menina tá se recuperando do tombo, porque todo mundo viu, ficou sabendo, né? Todo mundo recebeu o vídeo, óbvio. Lá e vem a censura pública. Eu falei, cara, eu me penalizo. Olha, se for pagar multa, advertência verbal, suspender o exercício, eu até fico assim, né? Mas se tiver censura, não sei não, acho que eu morro, acho que eu caio dura, acho que ninguém mais vê minha cara, eu mudo de cidade. Porque é algo que me incomodaria muito, né? Então é assim que funciona a censura. Já a suspensão do exercício profissional, ele pode ser por tempo determinado. Geralmente, quando você está sendo investigado, você já é afastado. Digamos que você trabalha no hospital do idoso e levantaram a hipótese de que você está maltratando algum idoso lá dentro. De cara você é afastado. Você vai ter o direito de se defender, mas afastado do exercício. De cara você é afastado. Lembra da história da enfermeira que aconteceu? Que ela não estava administrando a dose da vacina, né? Para guardar a dose da vacina para outras pessoas. Ela, de cara, foi afastada. Quando a denúncia chegou, já afastaram ela do exercício. E aí ela foi responder o processo, né? Já afastada. Não podia mais exercer enfermagem em lugar nenhum, tá bem? E aí, quando chegou a confirmação, né, da suspeita, foi confirmado, ela já teve o direito de exercer a profissão retirado, ou seja, ela obteve a cassação do direito ao exercício profissional. A suspensão do exercício profissional, ela pode ser estabelecida dentro de um prazo, uma semana, um dia, 3 meses, 6 meses, até 2 anos. Você fica suspenso, salário congelado, você não trabalha, você não recebe, né? E aí você não pode trabalhar em lugar nenhum. Digamos que eu tenho 3 contratos, vai ficar os 3, você não pode trabalhar, porque o
Porém, né, ele suspendeu o seu exercício, o seu direito de exercer a profissão. Já a cassação já era, sem choro nem vela. No território nacional, você não é enfermeiro mais, não é técnico de enfermagem de jeito nenhum. E qualquer corém de qualquer estado está proibido, ou seja, é um sistema unificado. Quando eles colocam lá os teus dados, já sai que você está cassado, ou seja, você tinha uma matrícula, aí tem lá o que você cometeu, qual foi a infração, e ao lado está dizendo qual foi a penalização. Então é uma ficha, a ficha do corém é como se fosse uma ficha policial, é a nossa identidade profissional, tá bem? A advertência verbal, ela consiste no quê? Ela consiste em informar de forma reservada que será registrado no prontuário do mesmo na presença de 2 testemunhas. Você está trabalhando na unidade e aconteceu alguma situação, como por exemplo essa, né? Você foi para casa antes do horário previsto. Não caracterizou o abandono de plantão porque o teu colega assistiu todos os teus pacientes e foi um acordo entre vocês dois. A Agnes e o Tiago conversaram e a Agnes foi para casa e o Tiago segurou as pontas para a Agnes numa boa, não teve estresse, não aconteceu nada demais. Mas a Agnes sabia que o plantão era das 19 até as 7 da manhã. Então, ela vai ser chamada na presença de 2 testemunhas, né? Vai receber uma advertência, vai ser relembrada que isso não pode acontecer e tudo mais, porém, vai ser registrado no prontuário da Agnes. 3 advertências verbais é rua, tá? A primeira advertência verbal tem que ser registrada no prontuário da Agnes, na presença de 2 testemunhas, né? A multa, ela consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da unidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Vamos lá. Hoje, a anuidade do técnico de enfermagem gira em torno de R$ 150, né? Você pode, na multa, pagar esses 150 ou até esse valor multiplicado por 10, né? No caso do enfermeiro, é 348. Multiplicado por 10 já dá um desespero, né? E você só pode trabalhar após você pagar. Alguns coréns, né, das cidades, alguns conselhos estaduais, eles facilitam o pagamento, outros não. Por exemplo, o nosso aqui do estado é o pagamento à vista, né? A menos que alguma coisa tenha mudado na pandemia, mas no geral era o pagamento à vista. Agora sim, você por algum motivo não conseguiu pagar a anuidade, e aí você quer parcelar, aí o Conselho Estadual daqui parcela, facilita para você da melhor forma, né, para você tirar, para você trabalhar dentro da legalidade quanto à carteira profissional. Mas quando o assunto é multa, é no cash. A vistinha, sem choro e sem vela. A censura consiste na repressão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN e nos conselhos regionais de enfermagem e em jornais de grande circulação, ou seja, a sua fotinho, que o diminutivo de foto é fotinho, a sua fotinho vai aparecer em tudo quanto é site da enfermagem, em tudo quanto é jornal de grande circulação, né? No caso daquela enfermeira que eu falei para vocês, que foi aqui no estado, no final do ano, no início desse ano, eu não lembro direito, tá lá no G1, né? O jornal de maior circulação aqui do estado, que é o G1, tá lá. Assim como a nível nacional, né? O G1 é um dos jornais mais acessados. Agora você coloca lá por regionais e tudo mais, mas ainda assim, todo o estado do Acre tem acesso ao G1, né? E todo mundo teve acesso à história, ficou sabendo do que aconteceu. Por isso, inclusive, que eu posso utilizar como exemplo, né? Porque foi algo que teve comoção nacional. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos evitar imprudência, negligência, imperícia, vamos evitar abandono de plantão, vamos evitar fazer parte de algum acordo ideológico dentro das unidades, né? Essa questão da bandeira política, do posicionamento político, vamos deixar lá para fora. Dentro das unidades, vamos ser só técnico de enfermagem mesmo, que tá ótimo.
né? Não vamos ser partidários, não vamos defender religião, vamos ficar tranquilinho. É negligência. Negligência grave, tá? Assim como também, gente, às vezes a pessoa ela não foi embora, mas ela não tá assistindo os pacientes. Ela deixa o paciente aos cuidados dos acompanhantes. Isso também é negligência. Para mim, caracteriza abandono de plantão também, porque você tá abandonando o incapaz de se cuidar. Na mão de quem? De outro incapaz de cuidar. E incapaz na questão de assistência técnica e científica mesmo, né? Que acontece muito. Vocês já podem imaginar que na assistência eu não sou muito bem vista, né? Já pode assim passar pela cabecinha de vocês que... Mas eu sou um tipo de pessoa que eu cobro na tranquilidade. E eu acredito muito no exemplo. Por isso que eu gosto da docência, porque a gente vai dando o exemplo, vai explicando como fazer e vai plantando uma sementinha, né, num coração cheio de sonhos. Essa sementinha floresce e aí você vai passando essa informação para outras pessoas e vai trazendo esse jeito de fazer enfermagem, né, o jeito correto de fazer enfermagem. E aí a informação vai se espalhando e a gente vai ter uma equipe coesa, redondinha, fazendo só o que tem para fazer. Nem anjo, nem demônio. Apenas fazendo o que o nosso código de ética pede, que a nossa conduta profissional espera, né? E o que a gente jurou diante de uma assembleia que iríamos fazer. O nosso juramento, gente, ele começa assim, ó. Eu juro em nome de Deus e desta assembleia. Deus, todo mundo sabe, até quem é ateu sabe, né? Que para algumas pessoas é a representação do todo. E desta assembleia. Quem é a assembleia? As pessoas que você mais ama na vida, que você quer que esteja perto de você para ver o seu sucesso, aquele momento de felicidade. Geralmente são os pais, maridos, filhos, né? Irmãos, pessoas assim que acreditam no nosso sucesso, no nosso potencial. Aí a gente jura em nome de Deus e em nome desse povo todinho que vai fazer uma coisa e chega lá e não faz. Aí, se eu tivesse como colocar aquela figurinha, eu colocar, enfim, a hipocrisia. Então, a gente tem que ser coerente com que o exercício da profissão, a lei do exercício profissional pede. É só isso. Nem mais e nem menos. É só trabalhar com coerência. Só isso. Se eu sei que eu não posso passar as minhas atribuições para o acompanhante, por que eu passo? Negligência? Se eu sei que eu tô de plantão, que eu não posso sair do hospital para ir no dentista, por que eu vou? A gente trabalha escala de 6 horas diárias, as outras 6 a gente tá livre. Ou a gente trabalha em escala de 12 por 36, tu trabalha um dia e tu folga 2. A escala é mensal, ou seja, sai no dia 28, no dia 30 do mês anterior, né? Para tu se preparar para o mês todinho e dificilmente tu muda de escala. Então, se tu tá na escala que acaba dia 30, tu folga dia 31, dia 1º, tu sabe que tu tá de plantão dia 2. Então, tem como tu se planejar, tu se preparar. Quando a equipe vai mudar a tua escala, elas te chamam e te avisam previamente. Olha, Dionária, teve uma situação, a Joelma vai sair de férias e eu preciso que você cumpra as férias da Joelma no plantão dela. Então, eu vou te trocar. Tu não tá mais na escala do dia 2, tu vai estar na escala que começa dia 4. Então, tem como você se planejar. Tem gente que todo plantão tem uma coisa para fazer. É uma reunião do filho, é uma audiência, é um dentista, é para fazer um exame, é não sei o que. Vai ao banco, parece que deixa o dia do plantão para resolver alguma coisa. Ah, eu vou aproveitar que eu vou estar lá perto e eu vou e resolvo. Não, gente, plantão é para você estar lá no hospital. Pode acontecer uma intercorrência a qualquer momento. Então, você não pode se ausentar. Plantão é plantão. Você não pode se ausentar de jeito nenhum. E, às vezes, o que mais você vê, né? A pessoa com uma roupa hospitalar na rua resolvendo BO, resolvendo pepino. O certo é não ir, porque gera abandono de plantão, né? Mas as pessoas vão. Eu não tenho corda para amarrar as pessoas na unidade. Não tenho. Mas eu relato no livro, tá? No livro de acontecimento, o que foi que aconteceu. E aí isso me traz alguns problemas estruturais, alguns problemas de convivência. Mas é como eu falei para vocês, né? A minha relação de amor, a minha relação de fidelidade é com o meu corém. Não é com as pessoas. Nunca foi.
A suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgado nas publicações oficiais do Sistema COFEM e nos Conselhos Regionais de Enfermagem e nos jornais de grande circulação, comunicando os órgãos empregadores, tá bem? Se você trabalha, exemplo, no estado, no município, que seria, né, na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal e numa unidade particular, os 3 serão avisados que você está suspensa das suas atividades. E se um dos 3 te aceitarem lá, exercendo a profissão, né, sofrerão penalização também. Por hora, quem só sofre a penalização é o funcionário, né, quem tem registro de classe. As outras pessoas não. Mas se tenderem a cometer esse erro, aí vão responder processo civil. A cassação é a perda do direito do exercício de enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgado nas publicações do sistema do COFEM, do COREM, nos Conselhos Regionais de Enfermagem de grande circulação. Essas penalidades são aplicadas e deverão ser registradas no prontuário do infrator. É uma ficha penal, gente. É uma ficha criminal que a gente tem lá dentro. E dependendo da situação, você tanto responde processo ético dentro do conselho de classe, como responde fora no Código Civil. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retirada do ato da notificação em todas as categorias que ele foi inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e no ato da cassação após o processo de reabilitação, se for o caso, né? As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura ou suspensão do exercício profissional são de responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem e serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito do exercício profissional é de competência do Conselho Federal, ou seja, vem de cima, é mais acima de você. Porque, vamos lá, a Dionara pode ter cometido um ato de infração que está passível de cassação. Só que ela é mulher do diretor do COREM. Né? Então, assim, quando é o Conselho Estadual que resolve, pode acontecer alguma situação parecida, pode ter nepotismo, pode ter uma penalidade, uma comoção social, e aí, por algum motivo, a pena vai ser abrandada. Quando a situação, né, requer uma investigação mais apurada, aí vai para cima, é no Conselho Federal, lá de Brasília. Na situação em que o processo tiver origem do Conselho Federal e o de enfermagem, nos casos de cassação, o exercício profissional terá como inconstância superior a Assembleia do Presidente dos Conselhos de Enfermagem. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, a gente considera o seguinte: a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado final e os antecedentes do infrator. Tá? Tudo isso é analisado para observar uma cassação. As infrações serão consideradas de maneira leve, moderada, grave ou gravíssima, segundo a natureza do ato e da circunstância do caso. São consideradas infrações leves as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aqueles que venham a difamar a organização, a categoria ou a instituição, ou que causem danos patrimoniais ou ainda financeiro. Vai para a advertência, é considerado leve, né? São consideradas moderadas as que provoquem debilidade temporária no membro, né, sentido ou função da pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiro. Por exemplo, deixar o paciente cair do leito. Né? E quando eu digo deixar, é porque de alguma forma você não cuidou, né, para evitar, porque a enfermagem trabalha com prevenção. Né? Agora sim, no hospital que eu trabalho não tem cama com grade. Aí, infelizmente, né, ou continha o paciente. Então, assim, tem que ter um porquê que não foi feito. Agora, o hospital dispunha de várias camas com grade e você colocou o paciente numa cama que não estava levantando a grade, não trocou a cama do paciente, o paciente caiu,
e gerou um traumatismo craniano, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas geralmente quando a pessoa tá de alta, coloca ela na cadeira de roda e leva até a porta do hospital. E a pessoa tá bem, ela consegue andar. Ela fala, não, minha filha, pode deixar que eu vou. Não, a senhora vai na cadeira. Só vai sentar aqui, eu vou lhe colocar lá na porta do hospital. Lá na porta do hospital, se a senhora quiser levantar e ir andando, correndo, ir direto pra Maratona de São Silvestre, a senhora vai. Mas agora a senhora vai na cadeira. Por quê? Se essa pessoa, ela cai no corredor, ainda é culpa da enfermagem. Ela ainda estava sob os cuidados da enfermagem. Né? Tem um hospital aqui em Rio Branco que é engraçado. Bota o pessoal na cadeira e leva até a porta e fica esperando o carro chegar para buscar. Fica lá um técnico de enfermagem esperando. Quando entrega o paciente para a família, aí ele volta. Do contrário, o trabalho da enfermagem não terminou. Esse hospital, como é uma coisa legal, eu vou citar o nome, é o Hospital Santa Juliana. Bota o paciente na cadeira e vai lá para fora esperar. Tá? Nas outras unidades, as pessoas sabem que isso tem que ser feito, mas não fazem. Eu sempre falo para os técnicos de enfermagem que estão comigo, bota na cadeira, obriga, fala que é um protocolo, senão ele não vai de alta. E ele tá doido para ir para casa, ele vai fazer qualquer coisa que você pedir. Bota ele na cadeira e leva, então fala assim, ó, vai ganhar um passeio grátis, é um tour pelo hospital por nossa conta. Brinca com o paciente, mas bota ele na cadeira e leva ele até lá fora, porque se ele cair no corredor, ainda é desassistência da enfermagem, tá? E acontece, gente, as pessoas acham que estão bem e aí vão caminhar e tem uma hipotensão postural, passou lá 7 dias deitado, levantando para o mínimo possível, aí vai andar ali, por exemplo, o corredor da fundação é enorme para você sair, né? O estacionamento também. Aí você vai caminhar e tem uma hipotensão postural, cai, desmaia, tem uma síncope, um mal-estar, né? É culpa de quem estava assistindo esse paciente. As infrações graves é quando promovem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda nas pessoas que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou até financeiros. São consideradas infrações gravíssimas as que promovem morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função de dano moral irremediável à pessoa. Né? O meu marido tinha um primo que estava na fila do transplante de coração há um tempo. E ele tem uma irmã, esse primo do meu marido tem uma irmã que trabalha na área da saúde. Essa irmã, sempre que ele passava mal, fazia as medicações endovenosas, algumas prescritas pelo médico, outras não. Aí ele estava na UTI, internado já para viajar para São Paulo, para ficar lá, de fato, já no hospital, só esperando o coração chegar. Só que nesse período que ele estava internado na UTI, foi o aniversário da filha única dele, de 15 anos. E ele queria muito passar o aniversário com a filha. Ele conversou com a equipe médica, né? Semanas tentando convencer a equipe médica. A equipe médica deixou ele ir. Então ele saiu, né, da UTI, foi até a casa, porque era uma coisa pequena mesmo, né, só para ele participar. Foi até a casa, só que lá, na hora do parabéns, ele foi dar um discurso, ele se emocionou, o coração fibrilou. E aí a irmã, para não levar ele direto para o hospital, porque o acordo foi, leva direto para o hospital. A irmã, para não levar ele direto para o hospital, né, fez uma medicação nele. Uma medicação que ele estava acostumado a tomar, inclusive era uma das medicações prescritas. Porém, ela não estava autorizada a administrar. O acordo foi, sai do hospital, se acontecer alguma coisa, volta imediatamente para o hospital. Ele evoluiu para óbito, por conta da administração da medicação. Tá? Então, assim, se o dano for irreversível, se a pessoa quase morreu, ou se ela perdeu um membro, né? A penalização é considerada gravíssima. Nesse caso dela, foi uma penalização gravíssima, perdeu o direito de exercer a enfermagem, né? Infelizmente, e ainda perdeu o irmão. Para mim, não precisava nem perder o direito à profissão, porque perdeu o irmão, né? E uma família grande, todo mundo em cima e aquela coisa toda. E aí eu volto naquela questão dos familiares pedirem pra gente administrar a medicação. Não façam isso, gente. Não façam. Em casa, de jeito nenhum.
Porque se a pessoa evoluir para óbito, a tua própria família vai para cima de você com absolutamente tudo. E a gente nunca sabe se a pessoa é alérgica, se ela não é, qual é o estado, né, que tá o organismo daquela pessoa para tolerar aquela droga. Então não façam, tá? Conselho de quem tá aqui, ó, há 15 anos dizendo não. E eu digo não para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs, não tô nem aí. São consideradas circunstâncias atenuantes, né? Que o infrator tenha procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência evitou ou minorizou as consequências do seu ato, né? Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça, realizou atos sobre emprego, né? E na real força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração, ter colaborado, né, com a elucidação dos fatos, são consideradas circunstâncias agravantes, ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer infração dolorosamente, cometer a infração por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, a ocupação, a impunidade ou a vantagem, né, que ele tem sobre aquela infração, aproveitar da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever, ter maus antecedentes profissionais e alterar ou falsificar prova, ou concorrer para a desconstrução de fato que relacione com o apurado na denúncia. Aí aqui, ó, estão todas as penas que são aplicadas aos códigos que a gente já viu anteriores, né? Dos deveres, dos direitos e das penalizações. Então, assim, o artigo 119 diz que vai ser cassado quem infringir o artigo 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97. Daí a gente volta lá no Código de Ética, vê quais são esses e a gente corre, porque senão a gente vai ser cassado, tá bem? É assim que funciona as leis, né, que regem o exercício da nossa profissão. Por hoje, minha gente, é só isso que eu tenho para falar para vocês.